Então, sejam muito bem-vindos a este colóquio que tem por tema, no fim de contas, uma pergunta, o déficit democrático, representação, participação ou reforma do sistema político, é, no fim de contas, uma pergunta que queremos aqui hoje deixar a resposta, e que é uma organização conjunta do movimento Mais de Democracia e Movimento, mais conhecido por Mais Democracia, que é uma associação cívico-política de âmbito nacional, de que tenho a honra de ser Presidente da Coordenação Nacional, e isto em conjunto com o Mais Santarém, que é o núcleo desta mesma associação, aqui em Santarém, no Conselho de Santarém. É uma organização conjunta desta associação com o Dr. Nelson Carvalho, aqui presente e conhecido certamente de todos vós. Hoje vamos iniciar esta tarde precisamente com a apresentação feita pelo Dr. Nelson Carvalho, mas antes disso gostaria de lhes apresentar, para os que ainda não conheçam, a nossa mesa, que de contas é uma mesa sem mesa, uma mesa com todos nós sentados aqui em cadeiras, e que, por ordem alfabética dos nossos oradores convidados, temos André Freire, o José Guzmão, Luísa Mesquita e Pedro Mourão. Esta nossa tarde, este nosso convívio no fim de contas, hoje e aqui, vai-se passar da seguinte forma. Portanto, como disse, o Dr. Nelson Carvalho vai começar por fazer a apresentação do tema. De seguida, vamos ter intervenções de 15 a 20 minutos, no máximo, de cada um destes oradores, que farão as suas intervenções também por ordem alfabética. Temos aqui uma questão curiosa, é que se fizermos a ordem alfabética dos nossos oradores pelo primeiro nome ou pelo apelido, a ordem é exatamente a mesma, portanto não põe sequer essas questões. Depois de todos os oradores convidados terem falado, teremos a parte talvez essencial desta tarde, que é um debate com todos vós. O que nós pretendíamos que fosse esse debate não era propriamente um sistema de perguntas e respostas aos oradores, era isso sim que cada um desse a sua opinião sobre o seu tema. Que num período curto, depois na altura e de acordo com o número de inscritos, veremos qual é que será esse período, mas num período aproximadamente de máximo de 3 minutos por pessoa, dessem a vossa opinião. E só no final depois, mesmo a terminar esta tarde, então cada um dos oradores falará em 5 minutos aproximadamente, procurando dar alguma resposta, fazendo mais algum comentário sobre o que aqui tenha sido dito. Entretanto, a Fátima Henriques e a Fernanda Seixas, que onde é que estão? Está aqui a Fernanda, está ali a Fátima, têm com elas uma folhinha para o registro das presenças. Era conveniente que todos deixassem pelo menos um e-mail nessa folhinha para que possam receber depois as conclusões desta tarde, as conclusões que daqui vão ser tiradas, e tem também uma folhinha para fazer a inscrição de quem no período de debate pretender, e podem fazer essa inscrição desde já, pretender fazer alguma intervenção. No final, o Dr. Nelson Carvalho fará a conclusão do que aqui terá sido dito pelos oradores, mas não só, também por todos os participantes, e essas mesmas conclusões serão depois, mais tarde, enviadas para os órgãos de comunicação social e também para os partidos políticos, com assento nas autarquias aqui da nossa zona e, inclusivamente, para os partidos políticos na Assembleia da República. Nelson Carvalho é, atualmente, Presidente da Assembleia Municipal de Abrantes, desde outubro passado. Foi, como todos sabem, entre 1994 e 2009, Presidente da Câmara Municipal desse mesmo Conselho, de Abrantes. Conquistou nessa altura 4 maiorias absolutas. É militante do PS, como sabem também, e foi mandatário distrital da candidatura, com maus resultados, comento eu depois no final, da candidatura presidencial de Fernando Nobre, em que eu, na altura, e foi aí que começou o nosso contacto mais direto, em que eu, na altura, fui diretor distrital de campanha. É licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e mestre em Filosofia Contemporânea. É ele, então, que nos vai, agora de seguida, fazer a apresentação do tema da tarde. Muito obrigado, caras e caros amigos. Começo por agradecer aos nossos convidados
prazer que nos deve estar aqui connosco, ter aceito o nosso convite, é um gosto. E sabemos que vamos ter aqui, obviamente, um conjunto de intervenções de grande qualidade e, seguramente, um contributo para uma das reformas mais essenciais do nosso país e, creio eu, por todos os países da União Europeia. Nós vivemos hoje a crise maior das nossas vidas. Eu creio que nós vivemos hoje uma das crises maior, eu ia dizer a crise maior do século XX, mas nós, homens e mulheres, quase todos do século XX, esquecemos às vezes que já estamos no século XXI. É a crise que vai marcar o século XXI e é que, eventualmente, terá o maior potencial de transformação do mundo em que vivemos. Se corrermos todos os discursos, todos os jornais, todos os noticiários, a palavra mais vezes repetida nos últimos 2 ou 3 anos é seguramente crise. Crise, crise. Crise económica, crise financeira, crise da dívida, crise política, crise da democracia, crise por aí fora. Há um par de décadas, um filósofo, um sociólogo, um historiador chamado Fukuyama saiu com uma ideia e com uma tese que era a tese do fim da história. A história acabou. A seguir, mais ou menos, à queda do muro de Berlim, a grande contradição que tinha marcado no último século entre capitalismo e comunismo tinha desabado e o que é que se perspectivava, dizia ele, com este fim desta grande contradição que tem marcado o último século, a história acabou. Em linguagem traduzível, pode-se dizer, bom, vamos agora iniciar um período de processo, de progresso calmo e tranquilo, com base na expansão em todo o mundo do modelo da democracia ocidental, da democracia liberal, digamos, do livre comércio, e isso vai trazer agora um período de progresso sem estas contradições a marcarem, digamos, esta grande conflitualidade que nos marcou. Um período de progresso calmo e tranquilo. Eu acho que ainda ele não tinha acabado de dizer esta história, esta frase, o fim da história. Já a história estava a regressar em grande e a marcar de novo um período de enormes confrontações de que mal nos tínhamos apercebido. Vivemos hoje, creio eu, já não sob o signo dessa história do fim da história, mas este regresso maciço da história. De novo, grandes contradições, grandes tensões a marcar a história mundial e de que, às vezes, porque estamos dentro delas, é até extremamente difícil a perceber. O que é que marca este regresso da história? Para nós, hoje, creio eu, podia resumir de modo muito claro uma grande contradição, a grande tensão em que nós vivemos e que marca o nosso cotidiano. A contradição entre os mercados e a democracia. E, no fundo, a questão que está aqui para ser resolvida. Quem manda? Os mercados ou a democracia? Os mercados, a economia e as finanças ou o Estado, que representa a democracia? E vivemos, creio eu, uma crise decisiva do Estado moderno, tal como nós o conhecemos. O Estado que ainda estrutura as nossas sociedades é marcado por ser um Estado soberano, mas por ter uma soberania nacional. É o Estado, tal como surgiu há um par de séculos, o Estado moderno, marcado por fronteiras e por uma soberania nacional. O Estado tem poder dentro da sua fronteira. O problema é que nós vivemos hoje, com o triunfo e o acelerar da globalização, processos financeiros, económicos, culturais, todos que não são nacionais. Que extravasam todas as fronteiras, cuja lógica é mundial, é global. As finanças é um sistema global, a economia é um sistema global. E quando hoje se pede, porque houve umas décadas em que houve desregulação de tudo e a libertação de tudo do mercado, fazia-se tudo, hoje clama-se porque é preciso regular a economia, é preciso regular o Estado, regular as finanças e pede-se ao Estado para fazer isso. O Estado tem que regular, o Estado tem que meter as finanças na ordem, tem que meter os bancos na ordem, tem que pôr travões à economia. E alguém tem que o fazer. O grande
grande problema é o Estado manda dentro da sua fronteira. O Estado é nacional, estes fluxos são mundiais. Como é que uma soberania que é nacional pode mandar, fiscalizar, controlar o que quer que seja, processos, pela sua natureza, são processos globais e são processos mundiais. Isto é profundamente ameaçador e é esta tensão entre o mercado mundial e Estados nacionais que mostra a profunda crise do Estado. O Estado moderno é hoje um Estado que vive uma crise, pela primeira vez na sua história, uma crise de competência. O Estado não é incompetente. Não porque os políticos sejam maus, não é isso que está aqui a causa, embora possam ser. Não porque as pessoas que lá estão sejam incompetentes, mas porque não têm verdadeiramente competência por via desta incomensurabilidade entre um poder nacional e fenómenos de natureza mundial. E por isso vemos as democracias de joelhos perante os mercados. E vemos as democracias europeias a arrastar os pés sem saber o que fazer. E vemos a nossa vida toda sujeita aos ditames do mercado e olhamos para os nossos representantes, para o Estado, para os partidos, para os parlamentos, para os governos, e o que é que nós vemos? Ou alinham neste poder do mercado, ou nós vemos uma enorme incapacidade de responder de modo eficaz e vemos, portanto, que a democracia, a voz, que deveria ser a voz de todos nós, não tem qualquer força. E por isso os cidadãos hoje, verdadeiramente, o que nós podemos ver é que não acreditam na política. Não acreditam. Não é no partido do governo. Esse, pela ordem natural das coisas, é penalizado em todo lado ao fim do ciclo eleitoral. Mas verdadeiramente o que é pior é que não acreditam na política. E hoje ouvimos em cada passo, são todos iguais, tanto vale ser um como ser outro, são todos os perdões, são padrões, alinham todos, há uma expressão que eu detesto, mas que eu ouço a cada passo, é tudo farinha do mesmo saco. É o sentimento de impotência com que nós hoje somos confrontados. Portanto, os cidadãos não acreditam. Quer dizer também, portanto, que os nossos representantes, verdadeiramente, as pessoas não os reconhecem como seus representantes, não se sentem representados. Uma crise de legitimidade, uma crise da representação. E para os menos, digamos que menos acompanham esta análise, nós podíamos traduzir de outro modo. Se não acreditamos, se há uma descrença generalizada, acredita-se em quê? Bom, quando se encosta um gato à parede, eu espero que nunca encostem um gato à parede e não tenham saído. Porque se eu encosto e não tenho saído, o gato ataca. Ou tem comportamentos violentos. O que é que nós temos hoje a ver na Europa? Os cidadãos, como não reconhecem aos seus representantes e às funções democráticas normais de competência, poder, capacidade, o que quer que seja, a responsabilidade vai estar. Nós vimos agora que a Eslovénia, numa região da Eslovénia, ganhou e é governada por um movimento neonazi. Daqueles de fardo e tudo. Neonazi. Vemos que os cenários para as próximas eleições europeias em França, e é a França, é um dos pilares da União, e é um partido de França, para o que são as práticas democráticas, o cenário ameaçador da extrema-direita é hoje o partido preferido dos franceses. E que pode vir a ganhar as próximas eleições europeias na França. E, portanto, verdadeiramente a nossa democracia está confrontada com desafios muito sérios e a precisar de se mexer, de se reformar. E o que é que nós vemos? Eu não sei se os senhores e as senhoras conheceram um animalzinho com quem eu lidei muito quando era pequeno, que era o escaravelho. Aquele que já foi esgotado. Já foi mais esgotado, se quer andar a falar para cima. Eu tive alguma proximidade com os animaizinhos e divertia-me depois dos dias chegar lá e tocar. Sabe o que é que ele faz? Diga lá? Não faz. Fecha as asas e fica quietinho e se mexe. Quer dizer, tem uma estratégia curiosa. Sente uma ameaça, finge de morto. É a estratégia de escrever. Fingir de morto a ver se o perigo passa. É uma estratégia razoavelmente seguida
no reino animal e, em alguns casos, com um sucesso relativo. O que é que nós podemos ver hoje no sistema político? Nos partidos, nos que nos representam. Nós vivemos estas ameaças todas e, quando lhes dizemos isto, eles fingem mortos. Não mexem. À espera que o bem passe. Isto vai passar. A história, eu ouço dizer muito, a história não se repete. São coisas de direita. A história não se repete. É uma questão de fé, cada um acredita no que. Eu não sei se a estratégia do escraver é boa. Eu acho que não. Eu acho que é preciso que nós desdigamos que eles têm que se mexer. E isso consegue-se com uma cidadania ativa e com uma cidadania exigente. Nós precisamos de valorizar o nosso voto. Precisamos dizer aos partidos onde estamos, ou aos partidos com quem ligamos, sim, a gente pode votar em vocês, mas o meu voto é uma coisa cara. Há aqui um caderno de cara. Ou sim, ou eu não voto em vocês. Voto nos outros. Os que me disserem que podem fazer isto. E temos que lhes dizer que eles têm que se mexer e que não podem fingir mortos. É este duplo objetivo que, do meu ponto de vista, eu e Francisco perseguimos com este plano. Nós não queremos que digam que nós seguimos a estratégia de escraver. Nós não somos daqueles que fingem mortos. E que exigimos que os nossos partidos também não finjam mortos, que se mexam, que façam as reformas que é necessário fazer. Para isso, nós também queremos dar algum contributo. Queremos sair daqui com ideias e com propostas para nos fazer chegar. É este o objetivo. Agradeço aos nossos 4 convidados que terem nos dado o prazer de virem hoje aqui e trazer o seu contributo. E é isso que depois vos pediremos a seguir. Digam-nos também o que é que vocês acham que é preciso fazer para mudar o sistema político, para valorizar a representação e a participação dos cidadãos. Muito obrigado.